todos. Bom, agora nesse nosso encontro pós-carnaval, estamos aí reunidos para continuar nossos estudos. Acredito que dentro da doutrina espírita a gente sempre está aprendendo um pouco mais a cada dia. Um novo livro que a gente lê, uma palestra que é bem montada para que a gente possa entender melhor o assunto. Então tudo bem seja para o nosso aprendizado. E agora, né? Nesse domingo, mais uma vez, estamos também para continuar, acho que adquirindo novos conhecimentos, aplicando na nossa vida. Que o importante, no final das contas, não é só ouvir a palestra, entender ou achar que foi feita para a gente. O importante é aplicar no dia a dia. É por isso que as palestras são semanais, para que tudo que a gente esquece numa semana, a gente relembra na outra, tenta aplicar na semana que inicia. Então é sempre assim, é um constante relembrar e uma constante prática para a gente aprender no dia a dia ser cada vez melhor. Então vamos nesse momento elevando o pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade do aprendizado nesse planeta, nesse país, na família que constituímos, com os amigos que temos à nossa volta, com as conquistas e com as derrotas que fazem parte do nosso aprendizado, pedindo ao Pai que nos abençoe a cada dia, que possamos, Pai, fazer da Tua vontade a nossa vontade, que possamos nos fortalecer na luz do Seu amor, para que possamos a cada dia ser cada vez melhores, hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, para que o progresso seja na nossa vida uma constante. Pai de infinita bondade, nesse momento pedimos licença para iniciar o trabalho dessa manhã. Graças a Deus. Apesar de não ter dado os recados, né, fomos para os finalmente, mas tudo bem. Eu ainda estou no clima de carnaval também, né, fazer o quê? Então, hoje quem vai nos brindar com a palestra é o Christian, e a palestra aqui Escola de Bênção vai ser o tema, né? Capítulo 15, item 4, no Evangelho que ele tirou, né? Mas na verdade você só completou aqui dos itens. Então vamos aproveitar então o momento para aprender. E não vamos esquecer também de reter um pouco desse conhecimento que vai ser dado, para que no final da palestra, no momento em que for dada a oportunidade da gente participar, a gente que a gente puder colaborar no final, a gente conseguir fazer isso, para que a palestra seja um grande bate-papo de aprendizado entre nós também, não seja só um monólogo de quem está aqui na frente. Muita paz. Bem-vindo. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui. Eu peço a Deus nesse momento que possa nos abençoar, nos iluminar, para que todos nós aqui hoje possamos receber aquilo que nós viemos buscar: uma boa palavra, um entendimento, um esclarecimento, aquele alimento da alma tão necessário que vai nos conduzir na nossa vida e nos fortalecer, pois nós sabemos que a cada dia mais nós estamos enfrentando dificuldades, nós estamos em um momento nesse planeta que é um momento de transição e que é normal nós olharmos para o lado e vermos ainda tantas dificuldades, tantas aflições. E é justamente esse o tema de hoje, Escola da Bênção. Vai nos mostrar um pouco mais. Estou um pouco gripado, então quem não conseguir me ouvir eu vou tentar falar um pouco mais alto. Então a Escola da Bênção é o item de número 97, retirado do livro Espírito da Verdade. Então a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e o Espírito, então nesse livro são realizados estudos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eles retiram alguns temas, que é a parte moral da nossa doutrina espírita, e esse texto especificamente foi ditado pela nossa querida Meimei. Para quem não sabe, Meimei
ela foi uma grande guerreira aqui quando esteve entre nós. Ela nasceu por volta de 1922, lá em Minas Gerais, e ela teve a jornada terrena aqui, nessa última existência, muito curta, aproximadamente 24 anos. E ela foi um exemplo de superação, de resignação contra a dor. Então, desde muito cedo, ainda muito criança, ela passou por muitas dificuldades, por muitas aflições, teve diversas doenças, aprendeu a lidar, né, com isso, com essa dor, teve um apoio familiar tão necessário, e aos 22 anos ela consegue se casar, mas um casamento muito curto, que durou apenas 2 anos, e aos 24 ela veio a desencarnar. E não terminou a sua tarefa. Então todo o aprendizado que ela pôde buscar, dentro desse resgate, dentro dessas vivências que ela teve de experiência, de laboratório, terreno, ela aproveitou para passar esses ensinamentos através do contato com o Chico Xavier. É interessante que se conta uma dos encontros que o Chico estava lá em Belo Horizonte. Ele encontra com o ex-marido da Meimei, que o nome dela é Irma de Castro Rocha. E é interessante que ninguém sabia que eles se chamavam de Meimei. Na verdade, esse nome, esse apelido que eles se deram, em chinês significa amor puro. E depois que eles viram uma peça, um teatro, eles resolveram se apelidar. Então eles se chamavam de Meimei, a mulher e o marido. E o Chico, quando se encontra com o marido dela, fala: sua Meimei quer muito falar com você. E ele ficou surpreso, porque de fato ninguém sabia isso. E ele traz, né, inclusive algumas informações dizendo que a Meimei foi aquela mesma blondina que se conta do André Luiz. Ele fala um pouco dela no livro Entre a Terra e o Céu, que ela mora lá no nosso lar. Então quem tiver vontade de conhecer um pouco mais a história dela, então tem esse livro aí muito importante para nós e que traz um ensinamento interessante, aliás, como todas as obras do André Luiz. Então fica aí o convite de conhecimento para todos nós, como o Sérgio aqui comentou conosco. O estudo, ele é constante. Cada vez que a gente vai buscar no livro, numa doutrina, um conhecimento, nós vamos captar algo mais, algo maior, de acordo com a nossa consciência, com a nossa compreensão. Isso vai ficar bem claro durante a exposição, quando nós vamos verificar que o capítulo de hoje é o capítulo 15 do Evangelho, item 4, que é justamente aquele momento, aquela passagem que os fariseus, vendo que Jesus havia calado os saduceus, na figura de linguagem, eles chegam tentando Jesus: mas mestre, qual é o maior mandamento? E é interessante que nós temos que sempre tentar analisar o contexto histórico, ali a realidade dos hebreus, como funcionava aquela realidade, para que a gente consiga tentar entender e compreender como que funcionava, o porquê que as mensagens eram trazidas daquela forma, porque Jesus utilizou tantas figuras de linguagem, tantas parábolas, justamente para que nós pudéssemos, dentro da consciência que tínhamos à época, tentar absorver o conhecimento, e na certeza de que essa mensagem, essa verdade trazida por Jesus, ao longo do tempo ela seria cada vez mais esclarecida e explicada. E Jesus, ele olhou para os fariseus e não titubeou em nenhum momento, já sabedor de qual era a intenção deles, de afrontar, de buscar uma blasfêmia, algo que de alguma forma fosse denegrir a imagem de Jesus, fosse retirar-lhe o crédito. Ele trouxe para nós os 2 mandamentos que na verdade vieram para nós resumir toda a doutrina de Jesus. E os 10 mandamentos: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todo o seu amor, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Esta lei resume todos os profetas, né? A lei e os profetas. Então é interessante nós observarmos isso e a coragem de Jesus naquele momento, porque para nós nos situarmos à época, nós tínhamos a primeira revelação que nos é trazida foi de Moisés, que naquele momento ele trouxe não só os 10 mandamentos, que eram as leis morais da época, as leis de Deus, mas sim algumas leis civis. E era necessário que ele fosse um pouco mais severo, um pouco mais disciplinador, porque naquela época estava-se praticamente acabando a escravidão no Egito,
E ainda havia muitos povos, o culto a muitos deuses, existia muita coisa que não era de acordo com a essência, com aquilo que hoje nós já estamos entendendo. E veio Moisés disciplinando naquele momento, trazendo aqueles mandamentos que em nenhum momento, até hoje, se perderam. Do contrário, Jesus, quando aqui esteve esclarecendo esses mandamentos, ele falou que em nenhum momento ele veio tirar a autoridade de Moisés. Pelo contrário, veio dar-lhe cumprimento. E resumiu nessas máximas através da lei do amor. Então, para a gente tentar entender um pouco a evolução da religiosidade, da religião no nosso planeta Terra, que é muito interessante. Sejam todos bem-vindos. E Jesus, ele justamente, através dessa mensagem de amor e principalmente da sua vivência, ele trouxe para nós aquilo que realmente nós precisávamos. Um exemplo de amor, um exemplo de vivência, aquilo que atravessaria a humanidade e serviria para nós de exemplo em qualquer momento. É interessante nós imaginarmos e pensarmos que os fariseus, eles tinham várias leis. E por que eles queriam que Jesus trouxesse qual era o maior mandamento? Para que caísse em contradição. Mas esse mandamento trazido por Deus, ele realmente resume toda a lei. É o amor. Realmente quem ama a Deus e quem ama o próximo, ele cumpre o não matarás, o não adulterarás, o não olhará, cobiçará a mulher do próximo, todas as leis de Moisés e todas as leis que existiam à época. E naquele momento, de fato, os fariseus perceberam a autoridade moral de Jesus, apesar de nós entendermos um pouco mais na história como a coisa ocorreu, porque nós sabemos que toda vez que vem algo novo, é normal que a gente identifique aquele novo, tenha medo daquilo e fiquemos presos ainda ao nosso passado, aquilo que são os nossos valores, aquilo que a gente está cultuando há tanto tempo. E com o Espiritismo não é diferente. Então nós estamos entendendo hoje, retirando o véu de muita coisa que ficou subentendida à época, com a clareza do Espiritismo, com a objetividade, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de entender e compreender tantas máximas, tantos ensinamentos que não são novidade. Há quanto tempo nós estamos aqui buscando isso? E hoje nós já estamos em condição, com consciência, para entender tudo isso. E nesse texto da Meimei, então só esse contexto histórico para a gente tentar avaliar ou observar melhor como que foi o progresso dessas revelações, dessa religiosidade no nosso mundo, e lembrar um pouco mais como que funcionava a adoração naquele tempo. A adoração é justamente a elevação do nosso pensamento a Deus. Como nós buscávamos Deus? Nós tínhamos que ir ao templo, tinha as sinagogas da época. Moisés trouxe tudo isso. E Jesus? Jesus, quando veio, qual foi o templo que ele nos mostrou? Que era o verdadeiro. Era o templo do coração. O que ele falava? Que nós tínhamos que nos ligar de coração a Deus aonde quer que estivéssemos. Mas ele não deixou de ir nas sinagogas. Por quê? Porque as sinagogas eram onde se concentrava o maior número de pessoas. Então era necessário que ele passasse esse ensinamento lá também. Mas ele também ensinou em frente do lar, nos montes, nas casas, nos prostíbulos, em quantos locais ele foi e levou a mensagem. Para quê? Para que ficasse bem caracterizado que o templo, que em nenhum momento ele quis trazer um templo de pedra. Pelo contrário, o templo que ele sempre trabalhou era o templo do amor. Era do verdadeiro amor, aquela ligação que nós fazíamos com o Pai da vida, em pensamento, em sentimento. Isso nós podemos fazer em qualquer local. Aqui, em casa, no trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, em qualquer local que nós estivermos. Daí a importância de nós tentarmos entender um pouco mais. Quantas vezes a gente se pega deixando para exercitar esses momentos aqui de alimentação da nossa alma, tão necessários, de reflexão da nossa vida, de contato com Deus, em locais como este. Não que não sejam importantes, são também. Porque nós sabemos que desde o momento que nós chegamos aqui, já existe um corpo de espíritos, de mentores, mensageiros, que estão aqui para nos auxiliar, que estão
juntamente com os nossos mentores, protetores, avaliando quais são as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, para que nós possamos receber aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos. Por isso que se pede sempre a atenção, esse pensamento, para que possamos, em contato, facilitar o trabalho dos mentores e também nós recebermos aquilo que viemos buscar. Mas esse contato, ele pode ser feito no nosso lar, no nosso trabalho. Nós nos deparamos muitas vezes com situações muito difíceis. Talvez um chefe que seja um pouco mais complicado de lidar, um subordinado, um familiar. Nós sentimos aquela taquicardia, aquele tremor, não sabemos de onde vem aquela energia negativa. Esquecemos muitas vezes de parar um minutinho que seja para fazer uma oração, para dividir com Deus, com Jesus, essa preocupação. Retirar essa força tão necessária para caminhar. E o que a Meimei vem nos trazer nesse ensinamento é justamente isso. Ela começa: sofre cansaços da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém? Quem não sofre? Por isso acordastes sem paciência, tentando esquecer? Procurastes espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração? Olha, uma breve análise aqui para a gente verificar como nós estamos lidando com as nossas frustrações, com as nossas dificuldades. Quem de nós não busca, no contato com as pessoas, nos espetáculos, ou até mesmo no remédio, na medicação, aliviar essas dores? Busca sempre fora aquilo que vai resolver, aparentemente. Nós sabemos que tudo é resultado do nosso pensamento, do nosso sentimento. Nós estamos a todo momento criando a nossa realidade. Costumo sempre dizer que a força do nosso pensamento, nós hoje não temos condição ainda de compreender, mas o nosso pensamento emite sim unidades força que cria tudo aquilo que está ao redor. Nós criamos a nossa realidade. É comum nós ouvirmos falar: nós somos o que nós pensamos, mas nós não compreendemos muito bem o que é isso. Por quê? Porque a todo momento nós estamos emitindo essas energias, essas unidades força. E na medida que nós emitimos, pela própria lei de ação e reação, que a física já nos explica, isso volta para nós. E a depender da forma, das escolhas que nós estamos fazendo, dos pensamentos que nós estamos cultivando, dos sentimentos, que são verdadeiros potencializadores dos pensamentos, que ao pensar eu já emito. Agora, imagina eu pensar e sentir. Como isso fica maior? Eu simplesmente pensar mal de alguém é ruim, mas imagina eu sentir o ódio, eu sentir a raiva, eu sentir a inveja. Isso amplia, isso cria uma ligação, um elo, e com certeza essa energia ela vai e ela vai voltar para nós. Muitas vezes nós ficamos presos ou tentando justamente cuidar apenas dos nossos atos, das nossas atitudes. Esquecemos que até no pensamento isso já reflete para nós. É comum nós chegarmos a lugares, encontrarmos lugares bons, alegres. Por quê? Porque as pessoas daquele local fazem aquele lugar. Aí nós conseguimos identificar a importância do Evangelho no lar. Para aqueles que ainda não conhecem, não sabem como funciona o Evangelho no lar, vamos lembrar quem que trouxe o Evangelho no lar. Não fomos nós, foi Jesus. Há quanto tempo que ele ia na casa fazer o Evangelho das pessoas? Aqueles que não conhecem, procure depois do plantão, converse com os colegas aqui da casa, procure entender um pouco mais como que funciona, porque realmente ajuda a limpar o ambiente, a purificar as energias, porque nós estamos em contato com pessoas, com ambientes diferentes, e o nosso lar é o local onde a gente vai buscar essa força, buscar essa paz, o descanso, o refazimento. Agora imagina se eu chego em casa e não tenho esse refazimento. Eu vou viver com muito mais dificuldade. Então vamos tentar entender um pouco mais a esse respeito e procurar sim praticar. É meia hora, uma vez por semana. Todos nós podemos escolher
um dia, seja um domingo à noite, meia horinha que eu faço uma leitura de um texto evangélico, é uma prece inicial, uma leitura do texto evangélico, comentário, as vibrações que eu vou estar emitindo aquilo de bom para todos os mentores, protetores, justamente para onde houver necessidade, principalmente para a nossa família. É o momento de nós orarmos pela nossa família. E o agradecimento pela semana, pela oportunidade de contato, nós vamos perceber que dia a dia nós vamos estar mudando o nosso ambiente. Isso pode ser feito no nosso trabalho, nos locais onde frequentamos. E com o tempo nós vamos ver que o nosso pensamento, podemos estar dirigindo, vamos estar tendo bons pensamentos. Podemos estar trabalhando, ou em qualquer local que estivermos, se estivermos cultuando tudo isso, toda essa energia boa, isso sim vai voltar para nós e nós vamos estar construindo a realidade à nossa volta. E aí vem justamente a lição da Meimei. Nós costumamos sim olhar para aquilo que nós não temos, as nossas aflições, as nossas dificuldades, aquilo que realmente está sendo difícil de lidar, e ela nos alerta. Entretanto, para ter o reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção, que é justamente o nosso tema de hoje, a escola da bênção. O que seria a bênção para nós? Ainda hoje é comum, né, os filhos chegarem para os pais: bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Bênção, mãe, bênção, vó. O que é a bênção? A gente imagina que seja algo muito bom, algo que realmente vem, algo divino para nos fortalecer, para nos envolver, para nos proteger. E o que a Meimei está tentando trabalhar aqui com nós é justamente isso, a ideia da bênção. Nós saímos dessa atividade passiva de sempre esperar, de pedir algo, e justamente buscarmos na caridade o encontro com essa escola da bênção. Por quê? Porque na caridade, no encontro com essas dificuldades, nós vamos sim perceber o quanto nós já somos abençoados e não percebemos. Quantas bênçãos nós podemos distribuir e ao mesmo tempo receber. Vamos passar a ser mais atores da nossa vida, ter um ativismo mais positivo, que é comum dentro desse nosso ambiente que nós vivemos. Nós sofremos uma manipulação de massa, esquecemos de refletir a esse respeito, esquecemos de verificar aonde nós estamos colocando as nossas escolhas, aquilo que nós estamos buscando para nós. Nós vamos observando as orientações, aquilo que chega para nós, dificilmente vem mensagens boas. O que nós olhamos hoje, e é comum que seja assim no mundo de provas e expiações, e não para nós falarmos só de coisas negativas, não. Olhamos para os outros países, olha essas guerras religiosas, olha tudo o que ocorre. Nós aqui no Brasil, que foi denominado para nós, pelo nosso governador planetário, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele é um país muito abençoado, onde nós temos sim autossuficiência de todos os alimentos, onde nós temos sim um clima tropical maravilhoso. Olha o sol, olha tudo que nós temos ao redor, os parques, tudo que nós podemos cultivar, olhar, observar. Mas é difícil muitas vezes a gente se ater àquilo que nós já temos, a tudo aquilo que Deus nos proporciona, nos abençoa diariamente, porque nós estamos cada vez mais focados no negativo. Pelo que a imprensa hoje, na ânsia de vender a notícia, traz para nós. Mas lembrar que isso é muito pouco. O que é mostrado para nós é 10%, 15% que seja, do que é negativo. O resto, ele é muito positivo. Todos nós, 90% de nós que estamos aqui encarnados, dos 7 bilhões, estamos sim progredindo, estamos sim sendo melhores do que fomos no passado. Ainda que alguns estejam evoluindo um pouquinho mais, outros conseguem um pouco mais, né? A depender das escolhas que nós estamos fazendo, do nosso empenho, da nossa vontade disciplinada.
Olha que interessante. O Chico falava muito isso, o Emmanuel, que era o mentor do nosso Chico, falava: é necessário uma vontade disciplinada. Não basta eu ter vontade, basta que eu tenha essa disciplina de colocar isso em prática, independente da situação. Vencer a preguiça, vencer as dificuldades, procurar olhar o outro. E aqui, olha o que a Meimei vai trazer para nós, vamos nos surpreender. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos. Ou seja, quando nós procuramos sair de nós e olhar para o outro. Olha como nós vamos retirando essa angústia. E quando nós olhamos só para nós, só para aquilo que nós não temos, para as nossas dificuldades, a gente fica assim angustiado, muitas vezes com taquicardia, muitas vezes aquele tremor, aquela sensação pesada. Né? Quantas vezes a gente deita na cama encolhidinho, naquela posição fetal, né? Que é o momento que a gente acha que vai se proteger, que realmente vai estar cobertado pela nossa mãe, né? Pela nossa proteção. Nós vamos sim aliviar, porque nós vamos tentar estender isso para o outro, olhar para o outro, nós vamos verificar o quanto nós, assim como estamos, somos abençoados e ainda podemos estender essa bênção. E isso vai nos fazer muito bem. Então ele fala: quantos no martírio silencioso dos que jazem no catre de espinhos sem se queixarem. E a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam gemendo aos filhos nascituros a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Quantas vezes nós vemos essas mães sozinhas? Hoje, o último censo que nós tivemos dos moradores de rua, só daqui da nossa capital de São Paulo, daqueles que foram contabilizados, aproximadamente 14 mil. Quantos desses são mulheres? E das mulheres, quantas têm filhos? E não só isso, muitas vezes a gente vê que as pessoas, quando estão na dificuldade, dificilmente elas saem das suas casas. Elas ficam mais recolhidas, reprimidas. É muitas vezes difícil a gente enxergar a necessidade do outro, porque as pessoas têm a tendência de esconder isso. Imagina quantas pessoas ainda hoje sofrem, não têm esse alimento e satisfazem os seus filhos apenas com o seu seio, muitas vezes quase seco. É interessante para nós buscarmos uma reflexão. Fitará homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão. Realmente, hoje aqui na nossa realidade não é muito difícil, não é distante. Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver quantas pessoas brigando por um pedaço de pão, por um alimento, pão nosso de cada dia. E nós temos esse pão nosso, temos esse alimento, temos muitas vezes um trabalho, uma família. Temos quantas mensagens. Só para a gente não ficar só nesse lado triste, vamos lembrar um dos mentores nossos, num trabalho interessante, ele trouxe para nós uma mensagem. Vocês espíritas, porque é normal nós nos queixar, nós estarmos sempre insatisfeitos, é natural do ser humano, é natural da nossa condição evolutiva. Por isso que nós tentamos, nesses momentos, despertar para o lado bom da vida, para a felicidade. A felicidade é hoje, é aqui. Ele fala: vocês têm proteção, vocês têm alimento, vocês têm família, vocês têm uma doutrina que explica. Olha quantos livros que esses mensageiros abnegados trazem para vocês. Olhe para tudo isso, o que mais vocês querem? E é verdade, o que mais nós queremos? E lembrar que não somos só nós espíritas, somos nós cristãos. A mensagem de Jesus, ela é a mesma para todos nós. Está na sua vivência, no exemplo que ele deixou para nós. Simples, humilde, que precisou nascer numa manjedoura, desprovido de todos os bens materiais, vencer todas essas dificuldades para nos trazer o maior exemplo, o exemplo que ficaria marcado por toda a humanidade, para que nós hoje pudéssemos olhar para trás e perceber que é possível, que eu posso fazer sim aqui e hoje. É interessante nós pensarmos numa história. Teve um naufrágio,
Daquele naufrágio sobreviveu uma pessoa que conseguiu se agarrar nos pedaços ali do barco, que tinha batido numa pedra, tinha se soltado. E aí ele consegue se agarrar, fica ali boiando, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, por ter me fornecido esse pedaço de madeira que faz com que eu consiga me apoiar, não me afogar. E aí ele se agarra com muita fé, e aí a maré leva ele até uma ilha. Ele chega na ilha, ele mais uma vez agradece: obrigado, Pai, por eu ter conseguido me salvar, chegar aqui. E aí ele vê que esse pedaço de madeira é um pedaço grande, e ele conseguiu cortar essa madeira e fazer uma cabaninha pequena para ele e um abrigo da chuva, do sol. E mais uma vez ele agradece: nossa, obrigado, Deus, por conseguir realmente esse local que eu possa me acolher, me proteger. E aí, conforme ele ia passando os dias, os alimentos que ele conseguia obter, tanto da natureza, dos animais que frequentavam ali a região, em instinto de sobrevivência, ele agradecia a Deus. E num determinado dia, ele sai para colher esses alimentos necessários para a sua sobrevivência. E quando ele volta, ele vê a casinha dele pegando fogo. Aí ele se desespera. Fala: mas não é possível, agora eu perdi tudo que eu tinha. Eu já não tinha quase nada, agora eu não tenho mais nada, realmente. Ele começa a chorar, entra em desespero. E aí, de tanto desespero, ele acaba caindo no sono, sem forças, dorme. E no dia seguinte ele acorda. Quando ele acorda, ele vê algumas pessoas perto dele. Estranha: nossa, mas vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é uma ilha, não tem pessoas. Não, mas nós vimos o sinal de fumaça que você fez para nós. Nós estamos ali naquele navio, mostrou o navio. Esse sinal de fumaça foi a oportunidade que nós tivemos para chegar aqui e pegar você. Aí sim ele percebe, mais uma vez, que as coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida são realmente necessárias para nossa proteção. Aí nós maldizemos as dificuldades que são necessárias, sim. Imaginemos nós, se tivéssemos nascido numa família com tudo, com a exaltação de todos os prazeres, todas as facilidades, será que nós teríamos ou conseguiríamos vencer, renunciar tudo isso, abnegar tudo isso? Difícil, muito difícil. Cada um está dentro da condição que necessita para o seu aprendizado. É necessário que venham suas dificuldades de ordem material, de ordem física, de ordem espiritual, para que nós busquemos essa força em Deus, em Jesus e em nós mesmos, para vencer. E é isso que nos fortalece, é isso que nos faz mais fortes, é isso que ajuda a nossa evolução. Nós sabemos que a Terra é um planeta escola, é um local onde nós estamos aqui para aprender e para progredir, e um grande hospital, onde nós estamos aqui para curar nossa alma. Imaginemos nós, quantas vivências nós já tivemos, quantas existências encarnados. Com certeza foram muitas. A todo momento buscando esse aprendizado, colocando em prova tudo aquilo que nós aprendemos, com o apoio que nós temos dos nossos mentores. Façamos um exercício. Imaginemos nós, todos nós temos os nossos guias, nossos mentores, e eles estão sempre do nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo. Antes de qualquer atitude que nós vamos tomar, imagina se nós soubéssemos que ele está ali do nosso lado, olhando tudo aquilo que nós estamos fazendo. Como será que nós agiríamos? Assim como era o Chico, lembra? Não, Chico, não faça isso. Não, Chico, não faça aquilo. Chico, volte, vá lá, cumprimente aquela mulher. Porque o Chico era humano como nós. Tinha sim suas dificuldades. Era sim um espírito muito evoluído, sim, mas também tinha suas fraquezas, suas limitações como nós. Aquele que nunca teve isso, ou que já superou isso, foi Jesus. O resto, todos nós estamos aqui buscando vencer. Agora imagine o trabalho que nós estamos dando para os nossos mentores. Interessante. Não é interessante que
quando nós pensamos em justiça divina, nós achamos sempre que vai ter alguém que vai nos julgar, que vai ter um Deus. Hoje talvez a gente já tenha um pouco mais de consciência que não é um Deus vingativo, um Deus cruel, mas ainda algumas vezes a gente questiona Deus. Mas por que está acontecendo comigo? Isso é injusto, não pode. Mas quando nós estivermos livres desse nosso corpo, onde a nossa consciência vai estar aberta, sem esse véu, sem esse obstáculo, nós vamos ter sim consciência, entender tudo aquilo que aconteceu e o porquê que tudo isso aconteceu. Isso é o mais importante. E aí, lidando com as nossas dificuldades, com aquilo que nós falhamos, quem será que vai nos cobrar? Nós mesmos. A nossa consciência não vai suportar essa dor até o momento de conseguir vencê-la, resgatá-la. Por isso que muitas vezes algumas coisas acontecem e a gente não encontra explicação aqui. Poxa, mas eu nunca fiz nada para merecer isso. Que absurdo, como pode? Se nós olharmos apenas por essa ótica aqui, nós, restrita, dessa nossa última existência, nós vamos chegar num Deus injusto. Mas quando nós abrimos esse olhar, expandimos essa consciência, enxergamos que nós mesmos estamos tendo a oportunidade divina de resgatar os nossos erros através daquelas limitações, daquelas dificuldades, aqueles acidentes que acontecem, de tudo aquilo que envolve o nosso dia, nós vamos olhar para Deus, agradecer. Obrigado, Pai, por estar conseguindo resgatar, por estar conseguindo pagar. É interessante que o Divaldo conta. Ele tem a clarividência, ele tem essa consciência de enxergar os espíritos ao seu redor, através da mediunidade. E muitos deles, assim como nós temos muitos desafetos do passado, que chegam a ele ainda hoje, ofendendo, tentando ou querendo cobrar. E ele fala: meu irmão, eu hoje já tenho consciência de pagar, estou buscando através da minha vida, dos meus exemplos, da minha realidade, pagar as minhas dívidas, minha consciência. Agora, se você não estar em condições de receber, e é isso, a nossa vida é isso. Muitas pessoas vão estar nos cobrando, ou nós vamos muitas vezes nos ver em situações, mas se nós tivermos consciência de que nós estamos fazendo o nosso hoje melhor do que o nosso ontem, o Evangelho nos fala: quem é o verdadeiro espírita? Ou o verdadeiro cristão? É aquele em que faz do hoje o melhor que o ontem, e o amanhã o melhor que o hoje. Em muitas mensagens ele fala isso. Esse é o verdadeiro espírita. Parece simples, mas não é. Quantos de nós estamos parando para refletir sobre a nossa vida? E aí, quando nós conseguimos, a exemplo de Meimei, olhar para o outro, nós vamos colocar na caridade, que é o amor em ação, o suprimento de tudo aquilo que nós necessitamos. Porque ajudando o outro, nós vamos também estar recebendo essa ajuda. Não que isso tenha que ser uma barganha com Deus ou com Jesus, longe disso. Ao lidar com a dor, ao lidar com a aflição, com o sofrimento, nós conseguimos entender o quanto nós somos abençoados e, acima de tudo, o porquê dessa nossa vida, dessa nossa existência. Eu gosto de contar uma história que é muito interessante, que existe um grupo que chama Alta de Souza, e que ele passa na casa das pessoas, retirando alguns alimentos, colhendo alimentos, assim como essa casa também o faz, para distribuir as cestas básicas. Então, aqueles que tiverem doações de alimentos podem trazer, é uma oportunidade de ajudar. E numa determinada casa simples, eles chegaram e ficaram até meio tímidos, mas nós vamos chegar aí, vamos pedir. Aí uma das pessoas falou: não, vamos chamar a pessoa, vamos ver, quem sabe ela tem algo que ela possa doar. Essa é uma senhora muito simples, as roupas até com as vestes um pouco rasgadas, com o filho no colo, chegou, se aproximou. Pois não, com toda a educação. Não, nós somos da campanha, estamos recolhendo alimentos para doar para quem não necessita. Ah, tá bom.
ela entrou dentro da casa dela e voltou com um ovo, que foi o que realmente ela tinha para doar. E ela doou aquele ovo. Ou seja, para nós vermos que todos nós temos algo para doar. Temos um pouquinho que seja. Muitas vezes a gente ouve falar, mas se eu fosse rico eu faria isso, eu faria aquilo. Mas tudo bem, mesmo não sendo rico, quantas vezes a gente agiu de indulgência, compreendendo a falha do outro? Quantas vezes a gente perdoou? A gente foi menos orgulhoso, menos egoísta, menos indiferente. A gente deixou de falar mal das pessoas. Ou melhor, a gente silenciou. Que é bom que a gente fale apenas quando a gente tem algo para falar. Para nós pararmos para pensar que a caridade não está só no material. Ela é muito mais moral. Ela está dentro de nós. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia? Chega alguém querendo conversar conosco. Ah, agora não tenho tempo. Ou eu já saio, eu vejo que a pessoa está vindo, eu já me afasto. São realmente as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia de exercitar aquilo que nós estamos aprendendo, de colocar em prova. Antigamente nós tínhamos, contextualizando novamente Jesus, aqueles doutores da lei, sacerdotes da época que iam, se colocavam na frente da multidão, falavam em voz alta, mostravam, chegavam ali, gasofilados, jogavam aquelas moedas para fazer bastante barulho, para mostrar, olha como eu sou caridoso. E Jesus vem vencendo tudo aquilo. Olha a sua coragem, olha, a verdadeira adoração, a verdadeira caridade é aquela de coração, é no exemplo, é na vivência. E o Espiritismo, esclarecendo um pouco mais, vem nos falar o quê? Que a fé sem obras é uma fé vazia. Não basta eu adorar, não basta a todo momento eu estar rezando, se eu não tenho condições ou coragem de oferecer um prato de sopa, se eu não tenho condições, coragem de muitas vezes fechar a boca para não ofender alguém, se eu não tenho condições de olhar com misericórdia, assim como Deus, nossos mentores olham todos os dias com misericórdia para nós. Imagina quantos erros nós cometemos. Se eu não tenho condições de deixar de cobrar o outro aquilo que eu ainda não tenho condições de fazer, imagina que autoridade moral muitas vezes nós temos para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Mas não, quando nós estamos com razão, a gente fica cheio de razão, mas esquece que a gente também erra. Quem tinha condição de falar tudo isso e ainda assim não falou foi Jesus. Pequenos detalhes que foram marcantes para nós na nossa história. A própria passagem da mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Um pequeno exemplo, mas olha a profundidade. Ele se abaixa para escrever. Entende-se, ou presume-se que fossem os 10 mandamentos que ele estava escrevendo ali na areia. Primeiro os mais velhos foram se afastando, jogando as pedrinhas no chão, depois os de média idade, os mais jovens. Por quê? Porque não existe ninguém que não tenha pecados, que não tenha violado, ainda que seja por pensamento, que não tenha desejado ou invejado a casa do outro, a mulher do outro, ou roubado ou matado. Quando nós falamos matar, olha que interessante. Quando nós matamos o sonho das pessoas, ou o tempo, será que o matar é só o físico? Quantas vezes as pessoas chegam cheias de sonhos? Ah, isso aí não vai dar certo. É comum. Ou matamos o nosso tempo com coisas que vão exaltar muitas vezes sentimentos negativos em nós, quando nós poderíamos estar fazendo para coisas mais proveitosas, passeando num parque, lendo um bom livro, procurando conhecimento, procurando ajudar, visitando as pessoas que da nossa própria família precisam. E nós achamos que sempre a necessidade está longe, está distante. Não. Às vezes ela está tão perto de nós, mas nós não temos essa percepção mais aguçada, essa empatia para perceber que às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, oprimida ou às vezes até arredia, um pouco mais agressiva, está precisando simplesmente desabafar. Está precisando de um acolhimento, receber um abraço, e não simplesmente chegar, ah, você está errado, você isso, aquilo, não.
Quantos de nós não gostamos de um abraço, de um aconchego quando estamos errados? Ninguém gosta de ouvir que está errado, que está fazendo errado. Vamos tentar refletir um pouco mais como está sendo a nossa postura diante do outro, porque as nossas atitudes muitas vezes afastam as pessoas. Se eu sei que eu vou chegar, contar que eu errei, e a pessoa vai me dar aquele sermão, eu vou contar? Não que a gente não tenha que falar, orientar, mas procurar um bom momento. Vamos acolher primeiro. É a mesma coisa quando nós temos o trabalho aqui de sexta-feira com os dependentes químicos. Você imagina a dificuldade que é para um dependente químico muitas vezes chegar e reconhecer que ele está com aquele problema. Mas se ele chegar aqui e falar, você não pode fazer isso, não pode aquilo, está errado. Não. Primeiro vamos acolher. Vamos mostrar para ele que existe uma chance de melhorar, de mudar. Que muitas pessoas passaram por isso e podem vencer, como já venceram. Que nós estamos aqui para, de mãos dadas, caminhar juntos, não para que eu te carregue no colo. Esse é o nosso compromisso. E assim na nossa vida. São pequenos exemplos que a gente consegue se colocar e perceber aonde nós estamos colocando o nosso tempo. Da última vez que estive aqui, eu contei justamente da Nália Franco. Muitas poucas pessoas conhecem a sua história, a sua vida e a grandiosidade daquela mulher. E é interessante que, voltado aqui ao tema da caridade, ela tinha uma conduta simples, mas disciplinada, que fazia uma grande diferença, que às vezes a gente esquece. Todos os dias, a cada hora, ela escolhia uma determinada pessoa, um determinado conjunto de pessoas, para fazer uma vibração, um bom pensamento, uma oração. Às 9 horas, eu vou vibrar por aquelas pessoas que não tiveram um lar, que não puderam dormir nas suas camas. Às 10, aquelas pessoas que não puderam tomar o seu café da manhã. Às 11, para as pessoas que estão nos hospitais, estão doentes. Ao meio-dia, as pessoas que não têm o pão nosso, que não estão podendo se alimentar. E assim sucessivamente. Agora, aquelas pessoas que muitas vezes vêm pedir uma esmola, se nós fizermos pelo menos um bom pensamento, um bom sentimento para ela, pedir, Pai, abençoe-a. Olha aqui, a escola da bênção. Com certeza a gente vai estar fazendo uma grande diferença, porque aquilo vai emitir uma luz. Aquela luz vai envolver aquela pessoa, e muitas vezes aqueles irmãozinhos também que estão com aquela pessoa, que nós sabemos hoje da condição dos desencarnados, nós atraímos, né? E todos nós e aquelas pessoas também estão com grande dificuldade. Já vai ser um grande alívio se nós conseguirmos ajudar aqueles irmãos. Às vezes um pensamento que você faz, você vê a pessoa mudar a fisionomia, e você começa a acreditar mais. Então vamos tentar lembrar disso, que o nosso templo, o verdadeiro templo de adoração é o do coração. Vamos colocar o nosso coração em tudo aquilo que nós estamos fazendo e procurar fazer dessa nossa vida essa escola de bênçãos, que a gente possa distribuir essas bênçãos para as pessoas e assim dar mais valor à nossa vida, à nossa realidade. Quantas pessoas paraplégicas queriam ter só uma oportunidade de andar ou de correr? Nós estamos aí quantas vezes correndo, andando. Quantas pessoas queriam só olhar para os pássaros, só ouvir o som dos pássaros, olhar o céu, apreciar tudo isso que nós estamos apreciando. Olha quantos sentidos a gente tem, como nós somos saudáveis. Nós esquecemos de agradecer. Vamos deixar de olhar só para aquilo que nós não temos. Essa é a escola da vida. E muitas vezes a gente precisa olhar para o outro para enxergar isso em nós. Mas vai ter um dia que nós vamos conseguir abençoar sim, ou perceber o quanto nós somos abençoados em tudo aquilo que nós fazemos. Graças a Deus. Muito bem, agora passa para o lado de cá a continuação da palestra, né? Agora a nossa parte, né, gente? A gente agora ajudar a complementar o que foi falado, ou mesmo se tiver alguma dúvida, agora é o momento de aproveitar a presença aí para tirar essa dúvida. Quem vai ser o primeiro mesmo? Segundo? Calma aí, de cada vez.
obrigado pelas palavras maravilhosas, né, que a gente teve a oportunidade de ouvir. Uma parte da coragem, né, que a gente precisa ter para praticar, para colocar em prática essas coisas que a gente ouve. Né? Eu lembrei do seguinte: hoje eu tive coragem de vir para cá hoje, porque eu tinha um compromisso em casa e adiei tudo, e falei, não, eu vou. E assim, isso me faz pensar, né, como a gente, quando coloca o pensamento nas coisas, na evolução, nas coisas boas, como as coisas convergem na vida da gente, para a gente ir cada vez melhorando, né? Parece que a gente está predestinado à evolução mesmo, não tem jeito, né? A gente só precisa se entregar e ter coragem mesmo. Obrigado. Isso aí. Se quiser completar alguma coisa do que ele falou, fica à vontade. É isso mesmo. Se não tiver mais perguntas, eu tenho um poema aqui, psicografado por Divaldo, da Amélia Rodrigues, muito bonito. Aí eu vou fazer essa complementação. Alguém ainda quer falar alguma coisa? Senão já... Bom dia. A gente falando na coragem, né? A gente sabendo que está aqui nesse planeta de provas e expansões, que a gente tem essa doença da alma que é a depressão, né? Seria falta de coragem, que a gente sabe que a depressão é uma doença da alma, não vem do corpo, não vem de dentro. Isso é cedo? É difícil de nós afirmarmos, né? O que nós temos conseguido ter de informações é que realmente a depressão ela é algo do espírito, né? Ela é algo, é um envolvimento que nós temos, mas que nós conseguimos vencer. Depende de nós. No momento que nós conseguimos nos conscientizar da nossa realidade, principalmente elevar essa nossa autoestima diante das situações, porque a depressão ela é um reflexo da nossa baixa estima, daquilo que nós vamos muitas vezes colocando essa montanha de problemas, né, maior do que nós, esquecendo de compartilhar isso com Jesus e de compreender essa realidade. Quando nós conseguimos entender, né, ou se conscientizar dessa força viva que nós somos, conseguimos realmente deixar de lado, né, essas dificuldades, olhando para o outro, acima de tudo. Eu acho que aqui é um exemplo muito grande para se vencer a depressão, quando nós conseguimos, através da caridade, olhar para o outro, olhar a dificuldade do outro, conscientizando ou elevando a nossa estima, identificando quanto nós somos abençoados, nós vamos sim conseguir vencer essa depressão. E justamente também ajudar aqueles irmãozinhos que estão se alimentando daquele sentimento também. Nós sabemos que nós somos verdadeiras antenas. Então a nossa sintonia, a nossa vibração, nós nos ligamos com aquele pensamento e acabamos atraindo aquilo também. Então nós temos o quê? Muitas vezes sair daquele foco do problema, da dificuldade, daquilo que eu não tenho, daquilo que eu me sinto inferiorizado diante das situações, das pessoas, das coisas, e reconhecer que todos nós temos a oportunidade de vencer. Todos nós somos seres, fomos criados simples e ignorantes, temos sim muitos problemas, mas temos essa coragem de melhorar. Não temos que nos comparar com o outro, olhar, nossa, mas o outro parece que é tão melhor, tem tudo, não. A evolução ela é peculiar a cada um. Muitas vezes hoje, qualquer pessoa com depressão aqui pode estar vencendo uma dificuldade muito grande de passado. E esse pode estar sendo um mecanismo de autorreflexão muito grande, que você vai estar colocando justamente esse sentimento e tentando transmutar isso em amor. Acho que esse é o mais importante, aquilo que vai retirar você, ou as pessoas, do foco e colocar, né, nessa fraternidade. Um dia, através do amor que nos liga, que nos envolve, nós vamos chegar ao ponto de nos reconhecer como humanidade, como uma só fraternidade, fraternidade do bem e do amor. Acho que se o Sérgio quiser complementar. Eu acho que concordo com isso. E a gente só tem que, não pode esquecer que o grau de serotonina que o cérebro produz gera o grau de felicidade que a gente tem, né? Tanto que a mulher, quando dança, gera serotonina. Exato.
que gera felicidade. São desse grau. Gera intensidade. O cérebro é mecânico. Quando ele deixa de gerar esse grau de felicidade, muitas das vezes a pessoa fica sem ajuda médica. E mesmo que a pessoa tenha a busca da fé e tudo mais, o próprio Paulo comentou também. É necessário, em algum grau, a pessoa saber se conhecer a ponto de falar, chega no limite. Também. Por mais que ela busque, que ela tenha fé, que ela está buscando, tenha ainda aquele momento que ela precisa realmente de alguém do mundo com conhecimento de causa para que ela trilhe o caminho para ela. E, obviamente, agregar o seu que foi falado aqui. Bom, eu queria dar muito testemunho disso que eu vou explicar. Se eu for fazer isso, eu vou ter uma coisa. Aí é uma coisa. Não, então, é exato. Aí eu explico. Então, falando tá bom, mas é verdade. Eu consigo também. Mas eu explico, não é então, eu entendi o seguinte, que aquele mal-estar que estava sentindo nessa hora, não me sinto mais. Parece que foi remédio, eu estava precisando de remédio aqui, melhorar aquele astral. Deve ter falado. Posso concluir? Tem um poema aqui que é muito bonito. É a psicografia do Divaldo Franco e a autora é Amélia Rodrigues. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor, ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles, ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do humoeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar, os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação no progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços, com estrelas sublimes fugindo no meu abraço. E pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar.
E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar, e os transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória ou pequeno quartinho, o palácio ou tapeira, o tugúrio ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, se alguém para me consolar, direi e cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti, e porque socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, né? Então, agora que muito recebemos, vamos nos acalmando de novo, nos interiorizando. Vamos agradecer a Deus, como bem disse o Cristian na leitura desse último poema. E uma forma de agradecer é doar. Então vamos doar o que nós temos de melhor dentro de nós. Vamos deixar que o melhor sentimento que tem em nosso coração possa sair nesse momento. Então, para pensar nesse sentimento, quem quiser cerrar os olhos, se acomodar tranquilamente, vamos deixar que a espiritualidade maior, aqui presente, retire toda esta luz, uma luz rosa escura, magenta, que possa iluminar todo o nosso planeta, que possa envolver todos os dirigentes, todas as pessoas que têm o poder nas mãos para que saibam utilizá-lo da melhor maneira da necessidade de todos os seus subordinados. Vamos vibrar pelos que sofrem, pelos que choram, pelos que sentem dor, quer seja em leitos de hospital, quer seja perdidos sozinhos pelas ruas, pelos que estão sofrendo dentro de seus próprios lares. Vamos vibrar por nossa juventude, que tem nas mãos o futuro. Vamos vibrar por nosso lar. Quem quer que esteja nos esperando, ou se o nosso lar neste momento estiver vazio, que a espiritualidade ali presente possa higienizá-lo e ele esteja confortável, limpo, tranquilo, esperando o nosso retorno à casa. Vamos vibrar por esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, pelas pessoas que neste momento estão reencarnando, estão voltando a este plano de aprendizado, pelos que estão na transição agora, desencarnando, e pelos que aqui sofrem, choram e sentem a falta dos que já não estão tão perto. Que todos estejam fortalecidos e envoltos por esta luz grandiosa que nos envolve neste momento. E desta forma, então, vamos pedindo permissão para a espiritualidade maior aqui presente, para darmos por encerrada a tarefa de mais esta manhã de hoje. Senhor Jesus, ampara-nos e ilumina-nos, fortaleça-nos e proteja-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.